Sejam todos muito bem-vindos à Switch Trader, ao nosso canal educacional para o mercado financeiro. Hoje a gente apresentando novamente aí, como todo domingo, o cenário da semana, mostrando o que aconteceu na semana passada e o que pode acontecer na próxima semana, sempre com o objetivo de você poder fazer as suas operações minimizando o risco, porque a partir do momento que você sabe o que pode talvez acontecer, é uma probabilidade de ser mais assertiva. E por esse motivo, eu desenvolvo esse trabalho semanalmente e tenho aí como objetivo gerar valor junto com você, para que a gente possa fazer junto e desenvolver uma renda extra aí no mercado financeiro. Então, você que ainda está aprendendo, seja muito bem-vindo. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal, siga a gente nas nossas redes sociais, dá um curtir aí e vamos lá. Antes de começar a falar do cenário da semana, eu participei de um evento muito legal, um know-how sobre network, teve apresentações maravilhosas nessa semana, nesse final de semana aí, muito bacana. A apresentação do Pablo Marçal, teve um link direto com o príncipe Fahad, que é o príncipe da Arábia Saudita, falando um pouquinho das intenções dele com o Brasil, de investimentos, em todos os mais diversos negócios. Foi muito legal, foi ao vivo, então a gente, sabe, escutou ele bastante. Teve aí a Gina motivando muito e falando muito sobre Bitcoin. Foi muito legal mesmo. Foi um evento de 3 dias assim, com muito network, com muito contato, com muito ensinamento. E isso me fez até alguns insights muito bacana, que é fazer a possibilidade, através desse canal, a educação financeira e também a viabilidade das pessoas aprender a operar, a gerar uma nova fonte de rendimento, ou no mercado brasileiro, de renda variável, ou também no mercado americano. Diga-se de passagem, onde eu mais atuo hoje, e o cenário semanal é baseado sobre o mercado americano, porque é o que gera todo o volume de negócio. Então, por isso o atraso do nosso vídeo neste domingo, e seja novamente bem-vindo. Vamos fazer aí a possibilidade de ter mais pessoas de forma orgânica aprendendo, e eu tenho certeza que todos aprendendo, todos tendo aí a possibilidade de gerar uma nova fonte de renda. Diga-se de passagem, não é a principal. Você só pode ter ela como principal a partir do momento que você já tem a segurança. Enquanto você não tem a segurança, ela se torna uma fonte extra. Então, você que tem a intenção de aprender, vamos lá, vamos comigo e vamos aprender. Estou à disposição. Dê o seu comentário, me chama no Instagram. No Instagram eu passo várias informações, então aproveita essa oportunidade e juntos a gente consegue bastante, sem sombra de dúvidas. Pessoal, eu não sei como é que está meu vídeo. Se estiver travando, nem se preocupa com o vídeo. Vamos direto à questão do conteúdo, que o que está no slide é o que mais me importa, que é você ter uma boa leitura com o slide. Tá certo? Bom, o que eu trago aqui? Eu trago o que aconteceu na semana passada. E diga-se de passagem, eu falei o seguinte, pessoal, a semana vai ser muito boa. Por quê? Porque nós temos motivadores, nós temos indicadores. E como que eu listei isso? Eu até coloquei aqui, ó, semana muito boa. Domingo, estava uma noite fraca, porque o mercado abre domingo. Segunda-feira, ia ser um dia médio. Terça, um dia bom. Quarta, um dia bom. Quinta, eu listei como um dia bom. E sexta, um dia muito bom. Será que foi isso que aconteceu? Vamos dar uma olhada? E o que eu destaquei? Eu destaquei discursos, eu destaquei a reunião da OPEP, que era na quinta-feira, eu destaquei também indicadores de emprego, que era o JOLTS, ADP e o Payroll, e os PMIs que iam sair. O que estava listado do dia 1º ao dia 6? Domingo, nos Estados Unidos, reunião da OPEP nos Estados Unidos, e a China ia apresentar o PMI industrial Caixin. Certo? Na segunda-feira, PMI industrial dos Estados Unidos,
o discurso do Waller, que foi antes do fechamento do mercado, e depois o discurso do Williams, que foi posterior. Na terça-feira, ofertas de emprego JOLTS, que diga-se de passagem, eu estava numa expectativa muito grande e não foi tanto quanto eu esperava. Mas, volto a dizer, indicador de emprego é um dos principais indicadores que o Banco Central utiliza, de qualquer país, utiliza para entender a saúde, né? Como que está a movimentação, o emprego é um indicador muito importante, certo? E com certeza, no caso dos Estados Unidos, Jerome Powell, que é o atual presidente do Banco Central, do Federal Reserve, e consequentemente os membros do FONC, porque só ele, o voto dele não é só o dele, né? Precisa um conselho, né, que gera esses votos para dar o resultado final sobre manutenção ou queda da taxa de juros de acordo com o atual cenário nos Estados Unidos. Então, emprego era muito importante. Na terça-feira também, estoque de petróleo, que diga-se de passagem, vou ser bem honesto, estou achando muito confuso, porque eles tiraram, eles estão mantendo, segurando a produção de petróleo, né, a Arábia Saudita, a OPEP, e consequentemente o preço está caindo ainda. Então, estou até curioso, porque eu estou tentando até entender. Se alguém souber aí, vamos lá, vamos partilhar essa informação que vai ser uma construção muito bacana para o nosso entendimento sobre a questão do petróleo. Porque com a oferta sendo reduzida, consequentemente aumenta a demanda. Então o preço tem que elevar. E o preço do petróleo, o barril de petróleo hoje, que é o WTI, no qual eu analiso bastante, que está $5 abaixo do Brent, que é o petróleo comercializado na zona do euro, está muito abaixo, né? Então, o que está acontecendo? E também teve na terça-feira o PMI de setor de serviço na China. Na quarta-feira, PMI ISM nos Estados Unidos, variação de emprego privado, discurso, né? Estoque de petróleo bruto. Na quinta-feira, tinha o destaque do pedidos iniciais, seguro-desemprego, e na sexta-feira, o tão desejado, o tão cobiçado payroll, né? Antes teve o PIB, falando sobre o terceiro quarto, o ganho médio por hora trabalhada, que isso é muito importante. É muito importante você saber quanto que os Estados Unidos está pagando a hora de trabalho. Quando você percebe que está elevando a hora de trabalho, o movimento é um. Quando você percebe que está reduzindo, o movimento é outro. Então, entender, porque às vezes você tem as pessoas, uma oferta de emprego muito grande pelo JOLTS, você tem as pessoas trabalhando, e em contrapartida você tem o valor da média de hora também elevada. Isso inflaciona consequentemente, né? Então, é muito bom você acompanhar e entender o que acontece com o cenário quando esses números chegam para nós, o que pode acontecer. O payroll e discurso. Bom, seguindo aqui, pessoal, vamos ver. No dia 2, na segunda-feira, eu trouxe aqui, essa pontinha aqui é domingo, e segunda-feira, abriu o mercado lá para cima. Foi lá em cima. Às 11 horas, horário de São Paulo, saiu o PMI ISM manufaturado. A previsão anterior era 46, a previsão era 47 e veio 48. 48, com destaque no setor privado. Setor privado aquecendo ainda mais. Lembra que uma das falas do Jerome Powell, num discurso dele, já não estava mais batendo tanto sobre o ponto de emprego, mas sim a questão imobiliária? Então, ele estava olhando bastante a questão imobiliária. E o que aconteceu com o mercado na segunda-feira? Esse aqui é o Nasdaq e disparou. Já no primeiro dia, já na segunda-feira, já foi batendo a máxima. Ainda na segunda-feira, né, teve o discurso do Waller anterior, certo? Deixa eu ver aqui, isso. Anterior a fechada, que ele fala o seguinte: estou inclinado a apoiar um corte em dezembro. Olha o quanto isso é importante, pessoal.
Ele é um membro votante. Ele apoia, ele deixa claro, olha, eu estou percebendo que a inflação está indo, tá indo conforme o planejado. Estamos indo para um pouso suave, a meta de 2%. Então ele apoia a esse corte, ele não apoia a manutenção. Por isso que é tão importante, quando tem um discurso, você saber qual é o perfil desse cara e se ele é membro votante ou não. Os juros nos Estados Unidos aumentam ligeiramente as chances de corte de 25 base points neste mês para 70%. Aí depois teve o discurso do Williams. Espero que o PIB dos Estados Unidos fique em 2,5% este ano, que é a produção interna bruta. Ele vê, ó, novamente ele bate em relacionado ao emprego aqui, ó. Vejo uma taxa de desemprego entre 4 e 4,5 no próximo mês. Então, ele já vê o posicionamento. Espero que uma inflação nos Estados Unidos em torno, olha só aqui, de 2,25 em 2024. Tamanha é a certeza que eles estão tendo que o mercado está indo conforme o planejado. Certo? Seguindo aqui, pessoal, no dia 3, que foi terça-feira, olha lá, vamos voltar aqui ó, domingo, segunda, subiu. No dia 3, subiu também, né, na abertura do mercado ali. Na realidade, foi quando saiu o JOLTS, tá? Quando saiu o JOLTS. E saiu da seguinte forma. Um pouquinho antes, a China proíbe exportações de germânio. É uma matéria-prima. Por que a China entrou com essa ideia de proibição? Porque uma das falas do Trump tem sido batido muito intensamente sobre a questão de taxar a China, alavancando aí a questão de aumento em juros com a importação de produtos chineses, e a China foi responder. Bom, já que é assim, o Trump, vamos fazer o seguinte, vamos também proibir a exportação dessa matéria-prima. Putz, não deu outra. A reação do mercado ali, né? Tanto é que você pode olhar o dólar aqui, ó, já veio para uma queda só com esse anúncio. Só com esse anúncio. E o Trump sabe que apesar dele ter essa força toda, mas existe balanço e contrabalanço. Então tem que ter essa relação diplomática, porque apesar da economia americana ser muito forte, mas ela também tem necessidades e ela não pode brigar com o mundo na sua totalidade. E daí nós tivemos aqui o JOLTS que veio anterior, 7,443 milhões a oferta de emprego, vagas de emprego, certo? E subiu para 7.744. Significa que o mercado americano ele continua forte, né? Abrindo vaga de emprego, tem vaga de emprego nos Estados Unidos e não está inflacionando, né? E aí o mercado reagiu positivamente. Seguindo aqui, pessoal, na quarta-feira, ó, agora eu já deixei as 3. Isso aqui foi segunda, esse aqui foi terça, olha a quarta-feira. Nasdaq só foi máxima. Só foi máxima. Certo? E na quarta-feira nós tivemos o ADP. O ADP trouxe para a gente as seguintes informações. Tem até aqui, ó, pedido de fábrica dos Estados Unidos aumentou, né? Então significa que aqueceu a questão de fabricação, né? E o ADP trouxe para nós a anterior 233 e veio 146. Então, menos pessoas desempregadas. Automaticamente, ó, dólar caiu, já o S&P ficou em linha. E você vai reparar em um gráfico que eu vou mostrar mais para frente, a diferença. Eu sempre falo da correlação S&P e Nasdaq, mas olha o próximo gráfico mostrando sobre essa correlação. Pessoal, então aqui, ó, segunda-feira, alta no Nasdaq e, consequentemente, não, nem tanto consequentemente no S&P não, mas alta Nasdaq
E eu operei bonito nesse Nasdaq. Alta Nasdaq e alta Nasdaq aqui, quarta-feira. Na sexta-feira, que é o famoso payroll, nós tivemos as seguintes informações aqui, ó, que foi ponto a ponto, né? Ó, taxa de desemprego canadense não. Os juros futuros de curto prazo dos Estados Unidos sobem após relatório de emprego de novembro, com os traders avaliando uma chance maior de taxa de corte de juros. Poxa, isso a gente já sabia. O Waller já tinha falado lá na segunda-feira. A gente já vem olhando o Fed Watch se posicionando para essa possibilidade de corte de taxa de juros. Ele só está confirmando para mim essa possibilidade, né? E aí nós tivemos o payroll posicionando esse aumento aqui. Relatório de novembro sobre a folha de pagamento não agrícola, que é o payroll. Certo? E aí como o mercado se posicionou domingo até o último dia? Olha aqui, ó. Segunda-feira subiu. Ficou de lado na terça, que já era previsto conforme o nosso relatório lá no início. Quarta-feira eu falei que era um dia bom, foi um dia bom. Quinta-feira foi um dia bom, teve essa queda, certo? E na sexta-feira do payroll, dia bom. Foi máxima atrás de máxima, até o dia sexta-feira, que bateu 21.670 doletas, o Nasdaq. E tem um detalhe aqui que me chamou muita atenção. S&P 500 registra seu 57º recorde de fechamento neste ano. O maior mercado de ações do mundo. Algumas perguntas falam assim, Léo, mas por que você opera S&P? Por que você opera Nasdaq? Gente, é o maior mercado do mundo. Vocês não estão entendendo. O pessoal aposta em Bitcoin, beleza. Só que eu estou falando do maior mercado que tem no mundo. A maior segurança que tem é volatilidade, liquidez. É muito, muito bom operar esse mercado. Sem contar que ele é muito técnico. Você não vê a possibilidade de manipulação, porque como ele é muito, muito forte, você não tem possibilidade da manipulação, porque são muitos fundos de muitos bilhões de dólares. Entendeu? Atingiu máximas históricas depois de dados de emprego. Opa, olha o emprego do Jotes aí. Nos Estados Unidos, alimentaram a aposta de corte da taxa de juros, que vai vir quando? Sem ser nessa quarta-feira, na próxima quarta-feira, dia 18, vem o anúncio do Federal Reserve falando se vai cortar ou não juros. Vamos ver aqui daqui a pouco qual que está sendo a aposta, se vai cortar ou não? Vamos seguir aqui. As ações ampliaram seus ganhos esta semana, com o S&P estabelecendo seu 57º recorde de fechamento em 2024. Em 2024. Peraí, em um ano, ele bateu máxima 57 vezes. O aumento deste ano está aproximando de 30% no benchmark americano. Esta é o caminho do seu melhor recorde anual desde 2019. Então, 2024 não tem jeito, está voando. Os Treasuries, que é o T10, né, que são os juros, as taxas de juros, de prazo curto, que estão mais sensíveis a movimentos políticos futuros, superaram o resto da curva. Os traders de swap anteciparam cerca de 20 base points, né, de flexibilização na reunião que vai ter agora no dia 18, sem ser essa quarta, na próxima quarta. As contratações nos Estados Unidos aumentaram e a taxa de desemprego subiu ligeiramente. A taxa de desemprego subiu ligeiramente, menos pessoas empregadas. Indicando que o mercado de trabalho está se moderando em vez de se deteriorizar significativamente. Quer dizer, em vez de ter ele está andando em passos
tranquilo. Não é nada gritante. Tanto é que quando a gente fala assim, está indo para um pouso suave, consequentemente ele está tratando de forma tranquila a questão de corte de taxa de juros. Não está tendo nada emergencial, né? O S&P aumentou 0,2 para cerca de 6.090. O Nasdaq ganhou 100, o Nasdaq 100 ganhou 0,09. Dow Jones Industrial caiu. A Meta e a Alphabet subiram enquanto as empresas mãe chinesas TikTok enfrentam uma proibição nos Estados Unidos se não cumprir o prazo de vender o aplicativo. Você lembra lá atrás que eu mencionei sobre a questão do Google, que ela está sendo obrigada a desmembrar? Então, a Google tem esse detalhe. Pessoal, sem ser essa quarta, na próxima quarta nós temos decisão do Federal Reserve falando sobre a questão da taxa de juros. Vocês vão ver no jornal, o jornal agora está passando mais, está falando mais, vocês vão ver. E aí, há 2 semanas atrás, nós estávamos olhando e o mercado estava mesclado. O que vai acontecer? Então, 47% falando em manutenção da taxa de juros e 52%, apenas 52%, falando que, olha, apesar de ser maioria, mas estava ali, ó, meio a meio, vai cortar 0,25. Semana passada, dia 30, o corte já aumentou de 0,25, saiu de 52 para 66 e reduziu a expectativa. Hoje, 85% acredita que vai ter o corte de 0,25 base points. Léo, por que eles estão acreditando tanto? Por causa dos indicadores que saíram esta semana. Você conseguiu entender que a importância de entender o cenário? Enquanto as pessoas ficam ali falando, não, mas então, porque o gráfico mostrou isso, mostrou aquilo? Isso é técnica. A técnica é importantíssima, mas a técnica é no momento. Tá tudo bem, tem que fazer uma FIBO, tem que entender a média, tem que entender Elliott, não tem problema. Eu utilizo o gráfico, mas eu utilizo o gráfico como apoio, porque as minhas decisões ela é de liquidez e volatilidade que eu faço no DOM. E a partir do momento que eu entendo o que o mercado vai fazer, eu sei o que vai acontecer. Eu sei o que provavelmente pode acontecer, porque eu vivo sobre probabilidade. E é isso que eu busco para que você também aprenda. Se você quiser aprender sobre a renda variável a longo prazo, funciona. Se você quer aprender a renda variável para day trade, funciona. Vamos embora. Vamos gerar valor e aprender para que você possa viver melhor, para que você possa ter novos ganhos, aprender mais no mercado, uma nova profissão ou, quem sabe, uma profissão complementar. Pensa comigo, eu estou falando para você procurar network? Eu estou falando para você procurar cliente? Eu estou falando para você procurar um novo emprego? Uma nova CLT? Abrir uma empresa? Não. Eu estou falando para você aprender a ter e gerar uma nova fonte de renda. Então, pessoal, se você está gostando do nosso, deixa eu colocar aqui, ó. Tá lá. Se você está gostando do nosso trabalho que a gente faz semanalmente, seja muito, mas muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, curte aí, ó, dá um like no nosso canal. Se você não se inscreveu, não nos segue ainda, nos siga. Siga lá no Instagram, no Facebook. Facebook tem 5.000 pessoas. Então, nos segue lá. Lá no Instagram eu passo informações muito bacanas e vira e mexe eu passo algumas operações. Diga-se de passagem, essa semana eu deixei a live aberta, o acompanhamento todos os dias. Eu estou pensando como que vai ser para essa próxima semana, se eu vou fazer novamente ou não. Então, se você quiser saber, deixa aí o sininho do YouTube, porque se eu abrir, eu vou informar no Instagram e, consequentemente, eu também vou falar no YouTube. Vai aparecer no YouTube o sininho e você participa com a gente durante as manhãs sobre o movimento do mercado. Tá certo? Vamos lá, seguindo aqui, pessoal. Para você ter uma ideia,
Esse aqui é uma base de estudo, de apoio. Isso aqui é domingo. Eu comecei a operar. Olha como é que foi segunda. Aí foi terça. Essas linhas aqui, pessoal, se você olhar os meus stories, não tinha movimento, mas tinha linha. Você já tinha a linha. É só você olhar que você vai ver que eu já tinha linha e não tinha movimento. Quarta-feira, quinta, sexta do payroll. Eu já tinha colocado essa linha da máxima. Olha onde parou. Exatamente ali. Bora estudar junto? Bora aprender? Vamos junto? Então tá, vamos lá. Pessoal, e como que foi a semana, 2 semanas atrás? Há 2 semanas atrás, a Nvidia caiu 5%, a Apple estava 4%, Microsoft subindo um pouquinho, há 2 semanas atrás. Na semana passada, que nós tivemos vários e vários motivadores que fez com que esse movimento aqui fosse um movimento significativo, como que fechou o mercado na semana passada agora? Olha as Big 7. Apple, 3. Nvidia, que estava perdendo, 4 positivo. Microsoft, 5. Meta, 9. Meta quase 10%. Quase 10%. A Nvidia, sempre que ela sobe, essa empresa também sobe. Essa aqui subiu 12%. Tesla está voando. A Tesla está voando. 15% na semana. 15%, eu nem sei quanto que bateu a Tesla na semana passada. A Tesla subiu retrasada 1% e nessa semana subiu 15%. Só em 2 semanas, 16% de alta. Vale a pena? E as correlações, pessoal? Eu destaco aqui, ó. Aqui é Nasdaq e S&P. Olha só um detalhe importante, muito, muito importante. Aqui é S&P em branco e Nasdaq está em verde. Elas vão acompanhando. Mas olha como o Nasdaq tem um volume muito intenso. Muito, muito intenso. Certo? Olha o Nasdaq. Tem um volume bem maior. Tá? Tanto é que na sexta-feira, Nasdaq fechou positiva e S&P não acompanhou. Esse período aqui, ó, tanto é que você pode reparar que a questão industrial sofreu mais com o anúncio do payroll. A S&P subiu e o payroll acabou descendo. Foi um momento que acabou se descolando. O S&P estava bem positivo e Dow Jones, que Nasdaq estava bem positivo e Dow Jones, Russell, S&P, tudo ali segurando. Vamos ver uma outra correlação que eu trouxe que é muito importante. T10 e o S&P. Reparem aqui na sexta-feira o deslocamento. Eles são inversamente proporcional. Enquanto um cai, o outro sobe. Enquanto um cai, o outro sobe. Olha onde estava o S&P, olha onde está o T10. A taxa de juros cai, a probabilidade inversa de bolsa subindo. Ouro, que é outro ativo que eu trouxe para você ver como eles são inversamente proporcional. Pega o ouro, compra a bolsa. Simples, dessa forma. Pega ouro, está tendo conflito, está tendo guerra, está tendo um risco? Não. Pega o ouro, tira fora o ouro, compra-se bolsa. Houve algum problema, guerra, conflito, diplomacia, blá, 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 aquele monte de coisa, vende bolsa, compra ouro. Ele é inversamente proporcional, certo? Tanto é que o ouro estava subindo muito quando estava ao auge dos conflitos ali, tanto relacionado à Rússia e Ucrânia, como também relacionado a Israel e Irã, certo? Chegamos à nossa próxima semana, hoje fazendo um pouco mais rápido. E antes de falar da próxima semana, eu vou novamente pedir para você, manda para aquele seu amigo que está querendo aprender um pouquinho mais sobre mercado brasileiro, mercado americano, ter aí uma nova fonte de rendimento, certo? Gerar com a gente valor em todas as atividades que a gente faz aí. A ideia principal não é segurar informação ou dar complexidade, ou principalmente falar algo que não é verdadeiro. E por que eu digo verdadeiro? Porque você não está me vendo de carrão, você não está me vendo ostentar, e a ideia nem é essa, certo?
Você pode ter uma vida boa, mas eu tenho que ser bem honesto. Você precisa aprender bastante para que você, sabe, você tá operando com os grandes. Então, consequentemente, você precisa também